Vamos então fazer uma introdução a respeito do conteúdo da nossa disciplina, que é mineração web. Vamos começar contextualizando, né? Qual que é a diferença de web e internet? Nós estamos aqui. Vamos começar pela internet. A internet é a rede de dados. É uma rede que interconecta os computadores e os computadores que estão nessa rede podem prover serviços em cima da rede internet. E a web é um desses serviços. Assim como e-mail é um outro serviço, transferência de arquivo por FTP é um outro serviço. Então, talvez a web seja o mais importante, porque foi através dela que foi possível fazer muitos outros serviços, aplicações e tudo mais. A web ela foi inventada em 1989 por Tim Berners-Lee. O Tim ele estava na Suíça, no laboratório, até da área de física, e ele, né, querendo uma aplicação em cima da internet e vendo a necessidade de se trocar documentos. Então eu queria fazer um documento que as pessoas pudessem acessar esse documento. Como? E o que ele propôs? Ele propôs a linguagem de marcação, que na verdade é o HTML. Ele propôs o servidor HTTP, que é onde seria hospedado o serviço de HTML, né, vamos dizer, do HTML, e a partir daí as pessoas poderiam acessar, através de nomes de domínio, acessariam os documentos. Então, na verdade, foi bastante efetivo, né? Como a gente está vendo, a web hoje ela tem uma expressividade enorme, então acredito que até mais do que o e-mail, ela trouxe para a gente muita mudança social e é disso que a gente vai, na verdade, explorar. Tem muito conteúdo na web e a gente precisa, no problema da mineração de dados web, a gente precisa encontrar o dado certo aí dentro, né, desse universo de informação que é a web. Agora, primeiramente, o que é mineração de dados? Então, a mineração web é um tipo de mineração de dados. E a mineração de dados é o processo de descoberta de conhecimento em bases de dados, mas uma base de dados que está estruturada. Então, em um conjunto de bancos de dados relacionais, por exemplo. Enfim, tem que ter uma organização. Esses dados têm que ter uma estrutura. Estrutura é organizado em colunas, por exemplo, é uma forma de estruturação, não é? Então, é diferente da web, que na verdade os dados estão ou não estruturados, por exemplo, em formato de texto, ou com uma semi-estrutura, ou seja, tem alguma informação a respeito de como está o conteúdo lá dentro. Por exemplo, podem ter tabelas dentro de um documento, mas também tem as marcações, né? O HTML é uma linguagem de marcação, então tem uma marcação dizendo que aquela parte do documento é, por exemplo, o título. Então isso já representa alguma estrutura e por isso é uma base de dados semi-estruturada, ou seja, ela já permite recursos para que se estruture a informação, mas muita coisa não vai estar estruturada. O que está em texto não está estruturado. E o nosso problema em WebMine, então, é o quê? O WebMine é o processo de descoberta de conhecimento em bases de dados web. Então, explorando o que a web tem, que não é só as tabelas de dados estruturados, mas ela tem conteúdo em forma de texto, com esse formato também semi-estruturado. A estrutura, que na verdade, a estrutura aqui não é nem com relação ao tipo de dado estruturado. A estrutura aqui o que está se referindo à linkagem entre os documentos. Os hiperlinks que um documento faz ao outro. E a linguagem de marcação HTML o coração dela é isso, né? Você poder referenciar os outros documentos. E isso as pessoas aproveitaram e realmente fizeram disso um grande grafo, né, a web, porque tem muita conexão e essas conexões representam uma oportunidade para descoberta de conhecimento. Por exemplo, o PageRank, que é o principal algoritmo do Google para a qualidade dos documentos, para ranquear, não é, baseado no modelo do PageRank, que a gente vai estudar na hora que for ver um pouco da parte de RI e também da parte de redes complexas, que são também a análise das redes sociais.
a gente vai estudar como que a gente pode tirar conhecimento de dentro de um grafo da web, por exemplo. Então precisa explorar isso. Tipicamente uma aplicação WebMine explora também a estrutura e não só o conteúdo em si dos documentos. Ou seja, você vê um grafo, a web é um grafo, onde os nodos representam os documentos e as arestas representam a estrutura, a linkagem entre esses documentos, a referência de um documento para outro. Seja de um site para outro, quer dizer, um documento de um site ligando com outro site, ou documento de outro site, na verdade é uma ligação entre sites. Já se for internamente, é uma ligação intra-site, dentro do próprio site. E as duas são muito importantes. E por fim, também explorando os dados de uso, porque os usuários vão até as páginas web e tudo é registrado pelo servidor. Um novo usuário, mesmo que seja anônimo, ele existe. Aquele registro está lá no log do uso do serviço. Claro que os webmasters podem decidir por não nem registrar esses eventos, né, mas é muito fácil no modelo web de registrar, e depois o que não é fácil é aprender com esses dados, né, gerar um conhecimento, uma inovação, um processo novo a partir desses dados. Basicamente, então, dado web é isso, é conteúdo, estrutura, que é a ligação entre esses conteúdos, e os dados de uso que os usuários que estão lá acessando as plataformas, os serviços, vão deixar de rastro. Ele faz um caminho, por exemplo, pelo site que ele percorre, ele faz login, ele sai do serviço, ele durante uma sessão, ele clica em determinadas ações, ele pode fazer uma compra, ele preenche um formulário, então tudo isso é importante, pode ser importante em determinadas aplicações. Falando um pouquinho agora das características da web que faz com que esse mundo WebMine seja completamente peculiar e diferente em relação à mineração de dados. Então veja só, o que os bancos de dados não têm e são problemas tipicamente da web, né, do mundo mineração web. Primeiro, o volume de dados que está na web. Então não tem jeito de coletar a web inteira. A gente sempre que vai trabalhar com web, a gente vai ter que definir que amostragem a gente quer, bem como a gente vai chegar até essas páginas. Os documentos estão todos nos servidores que estão espalhados em volta do mundo inteiro. E esses servidores estão conectados à internet com a aplicação, com o servidor web instalado. Então eu consigo fazer uma requisição e acessar um conteúdo de um dado domínio ou pelo DNS. Ótimo, significa que eu estou conectado. Agora, como que faz para a gente acessar um determinado conteúdo que a gente gostaria? Então, na verdade, aí vem os buscadores, aí veio a recuperação de informação, que tenta te dar uma amostragem do que está de fato disponível e que aí você pode acessar desde que você consiga buscar e ter aquele resultado aparecendo. O problema de WebMine é fazer isso automaticamente. A gente não é o usuário que vai lá entrar com a busca, avaliar os resultados. Um problema de WebMine vai ter mais a participação da máquina do que o humano, ainda que seja muito importante a interação do humano. O processo de WebMining ele é iterativo, ou seja, ele acontece em fases. A gente pega um resultado da mineração e olha para ele, tá bom ou não tá, avalia. Claro, tem que avaliar, não é só olhar para ele não, mas precisa ter uma forma de avaliação dos resultados que você quer para a sua aplicação, para o que seja que você esteja desenvolvendo, e a partir disso você volta no processo de mineração, lapida, melhora, muda, porque não vai sair de primeira. Então ele é iterativo, ele é como se fosse um experimento do mestrado, onde você tem que ficar rodando e roda de novo e muda hipóteses. O processo é iterativo, ele roda em várias execuções, mas em cada interação você vai ter o humano participando desse processo, avaliando, né, e definindo o que é bom e o que é ruim, porque a máquina não resolve tudo sozinha. O volume de dados é um grande desafio. O segundo questão particular, né, bem particular desse mundo web mining, mineração web, é o tipo de dado, que também é muito heterogêneo. A gente tem texto, mas também tem tabela, tem parte que está ali mais estruturada dentro de um documento, tem até os próprios arquivos no formato doc, Excel, de planilhas,
PDFs, que são, em geral, muito texto, mas lá dentro dos PDFs tem imagens, e aí tem os dados semi-estruturados do próprio HTML, mas tem imagem, tem vídeo, né? E existem sistemas também que exploram isso, como o próprio YouTube explora demais. Os vídeos têm metadados, né? Hoje em dia é possível até pegar part of speech, né? Identificar o que está sendo falado. Então tem aplicação que meio que tenta tirar informação dos próprios arquivos multimídia, até mesmo de imagem, né? O que está escrito na imagem. Então isso também é utilizado hoje em dia já. A informação ela é heterogênea porque as pessoas são muito diferentes e elas todas podem escrever. A grande característica da web é qualquer um poder criar conteúdo. É diferente de como era o mundo no passado, onde não era possível você escrever para um jornal. Eu não posso escrever uma matéria de jornal, mas eu posso criar um blog. E isso fez com que muita gente, muito autor anônimo, que num primeiro momento era anônimo, não saísse do anonimato. Dá muita oportunidade, dá voz para as pessoas. Você não é só o recebedor da notícia ou da informação, você também cria o conteúdo e disponibiliza esse conteúdo. Isso é fantástico dentro desse mundo web. Mas torna a informação completamente heterogênea. E aí vem inclusive as fake news, né? Porque aí qualquer um pode falar o que quer, escrever o que quer, e um outro baixa, e aquilo ganha notoriedade, porque às vezes fala o que alguém quer ouvir, e aí esse grupo acaba disseminando fake news. E aí, já pulando até aqui para o item de baixo, olha, muita informação ruidosa, tem muito ruído. Então, que informação está certa? A gente vai encontrar informação conflitante muitas vezes, então vem muito por causa da heterogeneidade. Agora, a informação também está linkada, isso é muito interessante, né? Por causa dos hiperlinks, então é possível você sempre referenciar outros documentos e acaba dando uma oportunidade especial também. Além de informação, a web acaba sendo o canal de hospedagem dos serviços. Então, hoje em dia, a gente acessa a maioria dos sites, você faz o login, você cria sua conta. Significa que o seu nome, suas informações foram parar lá dentro do banco de dados estruturado. Mas tudo bem, isso acontece dentro da organização, sendo que a web está sendo um canal de interface entre aquele serviço lá dentro de uma corporação, de uma organização, e as pessoas que estão acessando. Né? Então, na verdade, ela é muitas vezes ponte para acesso a dados estruturados. Quando você preenche um formulário, o dado vai estruturado para ser registrado lá no fornecedor, no serviço que você estiver. Quando também você pesquisa alguma coisa num site específico do IBGE, por exemplo, e ele te retorna ali números associados à sua busca, então ela também chega para você de forma estruturada, como se você estivesse acessando um banco de dados. Isso faz com que a web seja, na verdade, infinita. Ou seja, não tem jeito da gente simplesmente coletar a web inteira, é impossível mesmo, porque ela é de tamanho infinito. Por que ela é infinita? Porque cada banco de dados pode permitir uma interface de consulta na web que te gera ali um número exponencial de resultados em relação à quantidade de documentos que ele tem lá dentro, porque você pode combinar as buscas, então ele pode acessar aquela base de milhões de maneiras e te retornar qualquer documento a partir da sua busca. Ok, agora pensa isso para cada um dos sites que são possíveis de você fazer zilhões de combinações de parâmetros distintos, né? E tudo isso te gera um HTML que vira uma página web. Então a web ela é completamente dinâmica. Bem, e além disso, né, nós temos informação. Ela é também plataforma social, além de informação, né? Não é só disponibilizar conhecimento, dado, informação. Também a gente também quer interagir. A gente usa também a web para interação social, né? Para dizer o que a gente é, ou para saber o que os outros são, ou para fazer parte de uma comunidade. Isso acaba extrapolando bem o caráter virtual dela, porque a gente leva tudo para a vida real. Agora, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho do processo de mineração web. A gente vê em mineração de dados pura, se fosse falar mineração de dados,
tipicamente os autores falam em 3 etapas: pré-processamento, mineração e pós-processamento. Bem, é uma visão muito simplista pensar apenas em 3 fases. É muito amplo, né, a fase de mineração. Sim, existem muitas áreas que podem ser aplicadas para se minerar dados, e antes esses dados têm que estar organizados. Então, é uma fase de pré-processamento. E o pós-processamento é bem a análise desses dados, que faz você voltar e acaba que o processo fica iterativo. Mas eu vou detalhar aqui um pouco mais. Tá? Eu diria, processo de mineração web, ele normalmente, ele pode ter essas fases, ele pode pular etapas aqui, acontece também, você não necessariamente tem que fazer análise de links para você passar pelo processo de mineração de dados web, mas você pode usar de todas essas tarefas aqui, ou de parte delas. Então, por exemplo, você está minerando dado web, pode ser que você já tenha uma coleção de dados pronta. Alguém já gerou uma coleção, está te entregando. Toma aqui, olha, eu tenho aqui 2 bilhões de documentos, esses documentos têm estrutura, eu tenho até dado de uso dele. Então, por exemplo, a máquina de busca do Yahoo, por exemplo, já disponibilizou o log dela. Então acaba que ela disponibiliza não só logs, que são os dados de uso, mas disponibiliza os conteúdos e a estrutura em cima desse conteúdo. Então acaba que, sim, é possível você fazer mineração de dados web sem nem coletar. É possível sim, desde que você já tenha uma coleção de dados. Alguém coletou, certamente, não tem jeito de chegar ao dado web sem alguém ter coletado. Mas acontece sim de encontrarmos, né, essas bases de dados, principalmente no campo da pesquisa. Muita coisa já foi disponibilizada. Mas, em geral, a gente precisa de fazer o nosso coletor, porque a gente não encontra a base de dados do jeito que a gente precisa. Então a etapa de coleta é muito importante. É quando a gente vai para a web, faz um robô, né? E esse robô vai na web para ele trazer determinados documentos de acordo com as heurísticas que a gente vai colocar dentro desse processo de coleta. Isso é um capítulo que a gente explora, né? E aliás é o que a gente vai explorar primeiro. Aí vem a etapa de extração e integração. Tudo isso ainda é recuperação de informação. Tá? Se pensar coleta, extração, integrar os dados, porque se a gente está buscando, provavelmente a gente tem uma base de dados estruturada que a gente precisa ter conexão, ter uma integração entre aquele item que a gente está trabalhando em cima dele, aquela entidade. Por exemplo, eu estou avaliando uma lista de CNPJs de um dado setor, eu estou analisando uma lista de pessoas, de nomes, e eu vou atrás dos CPFs dela, ver se ela tem algum processo na justiça. Então, em geral, a gente tem a lista nossa e a gente precisa daquilo que é encontrado, a gente tem que integrar também. Eu não falei do processo de extração, que vai acontecer antes da integração, que é extrair dados do mundo não estruturado ou semi-estruturado. Tentar estruturar os dados. Tentar ter o relacionamento mais claro entre esses dados. Diferente de eu pegar um texto e eu conseguir associar com aquele texto, por exemplo, lá dentro tem o item do nome daquele CPF que eu precisava buscar. Então eu estruturei quando eu encontrei aquele nome lá dentro. O processo de extração acaba sendo para estruturar. Primeiro porque a gente também quer tirar as informações do HTML, a gente não está interessado nas marcações em geral, ainda que possa utilizar essas marcações para auxiliar no processo, tanto de extração quanto depois de aprendizado, mas a gente tem que retirar o texto, retirar as informações de dentro do documento. Aí vem a parte de indexação e busca, que também é recuperação de informação. Até aqui, ó, essa parte 3 é RI, é meio que a infra da mineração web é a recuperação de informação. Indexar permitir com que você busque palavras-chave em OD1 em cima de uma base de dados. Uma base de dados não estruturada. Então a gente está falando de indexação de texto. Ou outros tipos de dados não estruturados, ou semi-estruturados. Por exemplo, quando você indexar por campos específicos. Então você está usando da parte estrutural, da semi-estrutura do documento, para também indexar. E vai ser importante a busca,
porque muitas vezes o processo de mineração faz uma série de buscas, porque você tem que confrontar um novo documento que você encontra com a sua base, então você está buscando sempre alguma coisa em cima da sua base. Isso não é importante só para o usuário final que precisa buscar, mas para o processo de mineração. Bem, aí vem essas etapas aqui, olha, 4, 5 e 6, elas são etapas já na linha da mineração mesmo, né, não da infra de RI, mas processo de mineração, quando a gente faz regras de associação, e aí vem o sequential mining, né, que é mineração de padrões de sequência, porque isso também é importante, a sequência é importante. Quando você pega o log de uso, o log ele não é importante como regra de associação, porque regra de associação, se você pensar no problema típico, né, de mineração de dados, que é da cesta de compras, a ordem que os elementos estão nessa cesta pouco importa. Importa que esses elementos estão na cesta. Mas, quando você fala das ações dos usuários no sistema, então eles fizeram ações em ordem, e essa ordem vai ser praticamente sempre importante. Na maioria das vezes você não vai conseguir excluir essa ordem. Então, mineração de padrão de sequência é bastante utilizado também aqui dentro como parte, né, das regras de associação, da parte mais mineração de dados que a gente tem dentro da mineração web. Análise de links é também uma área meio indisciplinar, assim, porque aqui a gente está falando, algumas pessoas chamam análise de redes complexas, análise de redes sociais, que na verdade é o quê? É pegar o grafo da web e entender como ele está relacionado. Claro, se você tivesse lá um serviço dentro de uma rede social, por exemplo, você também tem um grafo, você também minera e também extrai propriedades lá de dentro. Isso é muito usado, então, para o processo de descoberta de conhecimento na web. E, por fim, aprendizado, seja supervisionado, não supervisionado ou semi-supervisionado, mas o aprendizado de máquina também, uma vez que os seus dados estão bem organizados, que você tem melhor indexado, você já tem bem indexado, aliás, você permite busca, você pode, então, usar do processo, pegar sua base e colocar aprendizado em cima. Tem algumas outras tarefas que podem ser importantes, né? A mineração de dados de uso, na verdade, é tratado até como um capítulo no nosso livro principal, que é esse daqui, ó, Web Data Mining, né, do Bing Liu. Aqui já é a segunda edição. E aqui nós temos a tabela de conteúdo deles, olha. Então ele não usa essa ordem, né, de coleta, depois vai primeiro no RI. Ele vai primeiro aqui pelos fundamentos, então regra de associação e padrões de sequência, aí depois passa para o aprendizado, seja o supervisionado, o não supervisionado e o parcialmente supervisionado aqui. Depois na parte 2 que ele entra mesmo na mineração web. E aí vem com a parte primeiro de RI, né, que é a recuperação de informação Web Search, aí vem análise de redes sociais, né, que eu acabei de citar, aí vem a coleta, e aí por isso que eu prefiro trazer a parte de coleta para o início, é o que a gente vai fazer, até porque nós vamos desenvolver uma aplicação, então talvez seu primeiro problema é começar a coletar. Depois a extração dos dados e encapsulamento desses dados, depois a parte de integração, né, como eu falei, aí vem Opinion Mining, análise de sentimentos, que é o que eu até coloquei aqui, que também é muito útil, é muito usado, né? Porque no fundo tudo que está sendo expressado ali, o estado da arte permite com uma boa acurácia você identificar se pelo menos está falando bem ou mal, se você está alegre ou triste, se você está furioso, com raiva, ou se você está recepcionando bem aquele conteúdo, feliz por aquele conteúdo. Então é bastante útil em geral. E aí vem algumas outras áreas que vão surgindo, né, à medida que vai avançando o estado da arte, que vão sendo empregadas, né, outros métodos que vão sendo empregados aí dentro do processo de descoberta de conhecimento. Bem, então é isso, pessoal. Vamos